Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, gente, auditório lotado aqui no primeiro Seminário Internacional Josué de Castro de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Show de bola, e você acompanha tudo isso, todos os detalhes aqui no seu programa Fala Carlão. O evento é um evento extraordinariamente importante dessa agenda. É um evento internacional de proporções gigantescas, que trouxe aqui players do mundo inteiro. Eu vi agora o primeiro-ministro da Agricultura e Pecuária dos Emirados Árabes perfazer junto aí ao secretário Aldo Rebelo, que é uma figura extraordinariamente, internacionalizadamente respeitada nesse aspecto maior, que é exatamente manter o nacionalismo do Brasil, principalmente nesse momento de mitigação desses graves problemas das desigualdades sociais e da fome, que era um dos grandes compromissos do ministro Alisson Paulinelli, em exatamente mitigar isso, porque não adianta nada, o Brasil são os maiores produtores de grãos, de proteínas animais, de energias renováveis e de frutas, ainda ter mais da metade da população, de menos de 200 milhões de pessoas, com insegurança alimentar. Isso é muito triste, Carlão. Isso é muito triste. Nós temos que acabar com isso. Fora as pessoas que estão passando fome nesse momento, quase 20 milhões de pessoas. Então isso é muito sério e nós estamos agora nesse evento, onde o Alisson Paulinelli é o seu patrono, exatamente, que é ao lado de Josué de Castro, foram as pessoas mais importantes que defenderam essa importância de realmente acabar com essa desigualdade social brasileira, principalmente. Quais são as iniciativas que o senhor estava... Eu queria que o senhor ressaltasse essas iniciativas sobre segurança alimentar e combate à fome da prefeitura. Nós temos várias. A gente tem a distribuição todos os dias de 7 mil cestas básicas, todos os dias. 7 mil cestas básicas distribuídas na cidade. A Prefeitura de São Paulo fornece 2 milhões e 600 mil refeições. Nós não temos hoje nenhuma criança, cuidado aí, nós não temos hoje nenhuma criança sem vaga de creche. E nas nossas creches são 5 refeições por dia. Nós temos o programa Cozinha Escola, são 65 entidades que fornecem 400 refeições dentro das comunidades. Nós temos o Cozinha Solidária, são 80 restaurantes que a gente contratou para fornecer 200 refeições. Enfim, uma rede bastante forte e consistente de segurança alimentar aqui na cidade de São Paulo. E a importância desse primeiro fórum aqui que o senhor está realizando hoje aqui em São Paulo? Parabéns, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dele. É muito importante, a gente tem aqui representantes de outros municípios, outros estados, outros países, portanto compartilhar a experiência, como eu tive a oportunidade de compartilhar agora uma experiência fantástica da cidade, que são os programas de incentivo aos produtores familiares aqui da cidade de São Paulo, associando a atividade de agricultura com o turismo agroecológico, ou seja, você manter uma renda a mais, fazendo com que a propriedade possa ser um local de visitação, que isso ajuda você a disseminar e valorizar a questão da agricultura e ajuda que aquelas famílias possam se fixar ali no campo. São Paulo está na agenda internacional aí do agroambiental e também da segurança alimentar. Com certeza. Eu tive semana retrasada na FAO, da ONU, nós fomos reconhecidos como experiências muito positivas nas ações de segurança alimentar, combate à fome, né? Até escutamos lá na FAO, na ONU, que as experiências de São Paulo precisam ser exportadas para outras cidades, outros países, porque realmente é um exemplo, como em quase todas as áreas, a cidade de São Paulo está sempre na vanguarda, né? O que São Paulo faz, o mundo está de olho, né? O que São Paulo faz, o mundo está de olho. O estado do Amazonas talvez seja o estado onde a questão da vulnerabilidade alimentar seja mais proeminente, o que, diante da riqueza do estado, não dá para... A gente não pode se conformar com isso, né, Muniz? Certamente, Carlão. Nós temos aí um grande desafio para o Brasil e para o mundo, né? São esses dois temas centrais, a segurança alimentar e a questão da sustentabilidade ambiental. E o nosso país tem um papel decisivo nesses dois quesitos. O Brasil, como potência agroalimentar energético, né, um país que produz o equivalente a alimentos para 1 bilhão de seres humanos. Né, então, a própria FAO, a ONU, reconhece o papel decisivo do nosso país, do agro brasileiro, para a segurança alimentar brasileira e mundial. E, do outro lado, compatibilizar. E nós acreditamos que isso é perfeitamente possível,
produção de alimentos e sustentabilidade ambiental, que não pode de maneira nenhuma ser confundida sustentabilidade ambiental com intocabilidade ambiental. É verdade. Por que o índio não pode fazer determinadas coisas, não pode produzir em determinados temas? Você trouxe aqui uma realidade um pouco diferente e que muitas vezes, no sentido de tentar proteger, a gente acaba penalizando. Eu queria que você começar esse tema, que é um tema mais espinhoso aqui, e toda vez que a gente, eu imagino que seja até fruto do desconhecimento. E eu queria saber, é desconhecimento, desinformação ou é má fé mesmo? Às vezes as três coisas, às vezes uma, às vezes outra, né? Mas assim, no caso das comunidades indígenas, não é só o caingangue. Nós hoje, o caingangue no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, nós produzimos grãos, produzimos alimentos. Entendi. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é produção em grande escala, só que nós temos um problema, que todo dia os índios são criminalizados por plantar sementes transgênicos, porque é proibido por lei, uma lei de 2007, acho que é 11.460, uma coisa assim, o número da lei, que proíbe o plantio de transgênico em terras indígenas. Porque não pode, porque tem que ser de acordo com a cultura, mas a fome não olha a tua cultura para bater lá, para matar criança desnutrida, não tem esse negócio de cultura, ou você come ou você não come, né? E aí, como é que a gente vai plantar? Grão convencional, quando as nossas terras são cortadas por rodovias que escoam essa produção de transgênicos dentro das terras indígenas. Porque nós sabemos que o convencional tem que ter uma armazenagem específica, tem que ter cuidado, tem que ter um corredor ecológico, corredor verde que separa um plantio do outro. E aí, como é que fica isso? Não pode, mas ninguém dá estrutura para que a gente plante o grão convencional. Ninguém bota dinheiro lá, nem governo, nem programa, nem ninguém, para que a gente plante o grão convencional. E a maior contradição, a cesta básica que é despejada dentro das comunidades indígenas do Brasil inteiro, todos os meses, só tem comida transgênica. Eu tenho a Diana Rogers. Ela é escritora, ela é produtora de filmes e ela é cientista também. E ela é autora desse livro aqui, The Case for Better Meat, Sacred Cow. Thank you very much for coming here at Fala Carlão. Thank you very much. Which is the history that you talk in this book? Yes, so I am a dietitian. I focus on human nutrition. And as you know, meat is unfairly targeted right now. People are saying that it's unhealthy, unsustainable, and unethical to eat. And so I talk about why meat is incredibly nutritious, why humans have been eating meat for 3.5 million years. It has so many important nutrients that we need, and also I dive into the environmental arguments. So I talk about why cattle are not the driver of climate change, why they don't take up too much land, how they can graze land that we can't crop, and other environmental issues that are associated with meat. And then finally, I talk about the ethics of meat and why everything has to die in order for life to happen. And so cattle raised on grass are actually increasing environmental health and human health. O Cláudio Pinheiro Machado é coordenador do Pensa. O Pensa é um programa lá da USP e ele mesmo O que quer dizer o Pensa aqui, patrão? Pensa. Então, o Pensa, a sigla é Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial. Foi criado há 33 anos pelo professor Décio Zilberstein e a Elizabeth Farina. Professor Décio Zilberstein, quero mandar deixar aqui, atenção editores aí, para deixar na descrição desse vídeo, uma entrevista que eu fiz com o professor Décio, quando ele foi homenageado lá em Piracicaba, rapaz. Aqui é a turma... No IBDA, né, no evento. Pois é, o Pensa ele foi criado nessa época e foi no Brasil o primeiro programa que começou a trabalhar o conceito de agronegócio. A gente chamava, na verdade, na época, agribusiness. Né? Ou seja, começou a atrair muitos jovens que fizeram agronomia, outras ciências agrárias, que queriam atuar mais na área de gestão, na área de governança, de estratégia ligada ao agro. E a gente avançou muito na agenda do Pensa
nessa visão sistêmica do agro, né? Que hoje é muito comum a gente falar do antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira. Naquela época, nas escolas, na academia, se falava agricultura, indústria e serviços. Sim. A gente não trabalhava essa visão sistêmica do agro. E Décio e a Beth foram pioneiros e trouxeram um monte de gente muito conhecida no mercado. Marcos Salva Neves, Marcos Janck, André Nassar, Sérgio Lazzarini, Paulo Furquim, Silvia Sais, enfim, um grupo muito grande de profissionais que se espalharam pelo Brasil e ajudaram a disseminar o conceito de agronegócio. Esse evento aqui, nós estamos gravando num encontro aqui, num evento, eu diria, espetacular aqui, a Conferência Internacional Josué de Castro, a começar pelo nome da conferência. Eu confesso a você que eu tomei conhecimento do Josué de Castro aqui por esta conferência, viu? Pois é, também aconteceu comigo. E aí eu fui me dedicar, falei, quem é Josué de Castro? Né? E é um brasileiro, nascido em 1908, e uma geração forte que entrou na FAO, começou a fazer um trabalho na FAO na década de 50, e aí começou a trabalhar intensamente a questão do mapa da fome. Né? Então ele escreveu obras sobre a geopolítica da fome e na época já ele estava muito preocupado com essa temática, né, mundial, porque a FAO é um organismo da ONU, então tem uma responsabilidade mais global. E o nosso secretário aqui municipal, né, o Aldo Rebelo, que é um dos grandes brasileiros, historiador, profundo conhecedor do Brasil, pelas viagens que ele faz, pela humildade que ele tem em ouvir pessoas e a partir dali internar isso, e de uma experiência política como poucos tiveram, aí ele trouxe essa conferência dentro deste olhar. Então ele fez uma referência ao Josué de Castro e ao Alisson Paulinelli. What's about this conference? Let's try to your impressions about this event. Well, first of all, congratulations, as this is a very successful event. I mean, today we have witnessed so many people from different stakeholders coming together to discuss the importance of food security, food system, agri-businesses, and also agricultural productivity. I think the strength of this conference is having different stakeholders on the table trying to reach a common solution for a very complicated world. We're speaking about climate change, and therefore we have the scientists from different research and development institutes looking at the problem and try to speak about how can we collectively, as politicians, as decision makers, as global leaders, can come together and try to implement those solutions in different places. Ô, Marcelo, obrigado pela gentileza de falar conosco aqui, viu? Bom, é uma honra, primeiramente. Eu gostaria de agradecer toda a oportunidade, né? E desse brilhante evento e poder compartilhar com o teu programa, né? E poder trazer algumas experiências, algumas atratividades do nosso trabalho, né? Dentro desse contexto do cenário Brasil-China, que hoje a China e o Brasil eles se relacionam muito bem. Hoje o Brasil é o maior parceiro comercial, né? Dentro desse projeto, dentro desse programa do BRICS, trazendo oportunidades de negócio. A Câmara de Desenvolvimento hoje internacional, ela representa uma prefeitura de Xiamen. Nós representamos... Peraí, Xiamen, só para falar assim, essa Câmara, né? A isso. Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil-China, ela representa uma cidade, é isso? Exatamente. Além de ser Câmara de Comércio Brasil-China aqui em São Paulo, nós temos escritório aqui em São Paulo e Manaus. E nós também somos um ponto focal da cidade de Xiamen, que fica na província de Fujão, uma cidade muito bem estratégica, com 5 milhões de habitantes. É uma cidade pequena, né? 5 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes, com várias oportunidades, com várias zonas de comércio. Então nós temos fazemos esse interface entre Brasil e China através dessa prefeitura. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.